Um dos modelos para crescimento populacional baseia-se no fato de que a população cresce a uma taxa proporcional à própria população, ou seja, ao número de indivíduos na própria população. Então, se eu chamar a população de P, P é a população. Então, a taxa de crescimento ou a taxa de variação da população pode ser uma taxa de decrescimento também, tá? Então, IT for o tempo, eu vou ter que a taxa de crescimento da população em relação ao tempo, né? Taxa de crescimento, uma derivada, é proporcional à própria população. Esse P aqui, do lado direito, ele depende de T. É um K vezes P de T. Se a população estiver crescendo, né, a taxa de crescimento é positiva, então esse K vai ser positivo. Eu não preciso me preocupar em colocar sinal de menos ou mais aqui. Quando eu resolver a EDO, né, a equação diferencial, automaticamente o valor do K vai se ajustar. Se eu só tenho que tomar cuidado no enunciado, se ele fala que é uma taxa de crescimento, ou seja, se a população está aumentando, ou se a população está diminuindo, porque se estiver diminuindo, esse K vai dar negativo. Esse aqui é o modelo mais básico para taxa de crescimento populacional, né? E aí a gente pode se perguntar, tá, como é que eu resolvo, né? Como é que eu encontro o P de T? De maneira super simples. Observe que essa EDO é separável. Então, eu vou ficar com dP sobre P. Não precisa colocar esse P aqui dizendo que ele depende de T, que a gente já sabe. É igual a 1K dt. E aí eu integro ambos os lados. A gente vai chegar numa solução, porém, eu exijo, né, na prova que seja feito esse passo a passo para encontrar, até porque depois a gente vai ter um caso um pouco mais complexo, mais geral, digamos assim, e aqui eu vou ter algumas expressões depois do P de T, e aí eu não vou ter uma fórmula tão simples assim para encontrar a solução para o P de T, eu exijo passo a passo. E aí, então, observe que eu estou montando a solução para a EDO. E aí eu vou obter que a integral de dP sobre P é igual à integral de K dt. Então, aqui eu estou integrando em P, isso vai dar ln de P, né? A integral de du sobre u é ln de u, então dP sobre P é ln de P. Igual a um K vezes T mais uma constante. Não podemos... Aqui é importantíssimo, esqueceu a constante de integração, um abraço. Tudo errado. E aí, como eu quero encontrar o P de T, ele está dentro do ln, eu vou aplicar a função exponencial. Então, eu vou ficar com E na ln de P vai ser igual a E na Kt mais C. O C vai para o expoente. K vezes T mais C. Está tudo no expoente. E na ln de P, a gente sabe que é P, né? Pela propriedade dos logaritmos. Então, isso aqui vai dar P. Esse P vai ser igual. E E na Kt mais C é E na Kt vezes E na C. Né? Só que, como a gente já vinha fazendo antes, a gente sabe que eu posso trocar esse E na C por uma nova constante, né? Posso chamar de um C1 ou até mesmo de C. Se quiser chamar de C1, chama de C1. Se quiser chamar, Antônio, eu vou continuar chamando de C. Por quê? Porque a gente não vai encontrar esse C aqui, né, anteriormente. Então, posso chamar de C. Uma nova constante. E aí, com isso, então, achamos a população em função do tempo. Fica óbvio, né? Que o P depende de T. É E na Kt vezes C. Ou CE na Kt. C vezes E na Kt.
Aí a gente pode ainda melhorar isso um pouco, supor o seguinte, né? Se observe que o crescimento é exponencial, condiz com a maioria dos crescimentos populacionais, né? Ou seja, cresce muito rápido depois de um certo tempo. Se P de t, P de zero, né, no tempo zero, a população for chamada de P0, para esse caso o nosso C vai ser o P0, que é a população inicial. Então isso vai ficar P de zero é igual a C e na zero, né? Vou trocar o T por zero. Ah, Antônio, como é que eu determino o K? Aí o enunciado, o meu problema, vai ter que fornecer uma outra informação. Nesse caso, eu só tenho a população inicial. Aí eu posso dizer, ó, no tempo zero eu tinha P0 indivíduos e tanto tempo depois, segundos, minutos, horas, meses, anos, tanto faz, eu tenho Y indivíduos. Aí com P desse tempo eu vou encontrar o meu K. Mas aqui a gente está modelando somente para o caso da população inicial. E aí isso aqui vai dar P de 0 é P0 igual a C. Com isso eu vou ficar então com P de T igual a P0, que é a população inicial, e na KT. Como eu já havia falado, né, as equações que vão aparecer não são tão complicadas de serem resolvidas. Então, temos aqui a nossa... Isso aqui não é um vezes, tá? É P0. Deixa eu só... É a população inicial. Então, essa é a equação que modela. Ah, então eu já poderia partir daqui. Não. Eu exijo esse passo a passo aqui, montar a EDO, até porque vocês vão ter que interpretar o enunciado, né? As coisas não vêm tão óbvias assim, então pronto, e fazer o passo a passo para chegar nessa solução. E depois a gente vai ter equações mais complicadas. Essa equação que a gente encontrou aqui, ó, observa que ela é muito simples, né? Na prática, ela não modela um crescimento populacional. Isso aqui seriam para condições ideais. Essa equação aqui, para condições ideais, ela modela o crescimento populacional, sem interferências externas, digamos assim. Então, a gente precisaria encontrar um outro modelo, né? Fazer uma modelagem que encontre a solução para uma população, né? Um pouco mais realista. Muitas vezes, devemos levar em conta a imigração ou remoção de uma certa quantidade da população. E aí essa equação aqui muda um pouquinho. Então, se essa remoção de uma certa quantidade da população for constante, vamos dizer que vamos chamar essa remoção da população de taxa de emigração. De M. Então, a taxa de emigração é M. Deixa eu botar esse cara em azul. E constante, tá? Então, a taxa de crescimento da população vai ser K vezes P menos esse M aqui que é a nossa taxa de emigração, ou seja, uma certa quantidade da população está sendo removida. E aí a equação diferencial muda. E aí, para eu resolver essa daqui, depois a gente vai ver dentro de exemplo. Não adianta eu querer achar uma solução para isso aqui. É parecida com essa, mas agora eu tenho duas constantes. Ó. Na verdade, vão aparecer três, né? O K, o M, quando eu resolver a EDO, o P0 aqui. Então, eu vou precisar de três condições iniciais para encontrar todas as constantes aqui. Observem que agora já não consigo, né, passar apenas o P, né, dividindo aqui em integral. Tem que passar isso aqui tudo e integrar fazendo uma substituição. Muda um pouquinho a solução, mas nada demais, né? Se eu tentar resolver isso aí, a ideal continua sendo separável, ficaria dp sobre kp menos m igual a dt. E aí, se eu integrar isso aí, vai ficar integral de dp sobre kp menos m igual a integral de dt. Observem que o lado esquerdo eu estou integrando em m. Então, eu vou fazer uma substituição, u igual a kp menos m. Isso vai dar aqui du igual a k dp. Estou integrando em p, então vou derivar, né, em p. Se eu isolar
o dp aí, vai ficar 1 sobre k du. Com isso, a integral vai ficar o quê? A integral de dp, que é 1 sobre k du, então vai ficar 1 sobre k du, e esse denominador aqui eu chamei de u. E do outro lado vai ficar t mais a constante de integração, né? Só lembrando, estou integrando ali em t. Isso aqui vai ficar 1 sobre k ln de u igual a t mais c. Vou passar esse k multiplicando. Isso vai ficar ln de u igual a kt. Quando eu multiplicar k vezes c, eu vou botar e vou dizer que virou um C1. E aí, o que é ln de u, né? ln de u é ln de kp menos m, que era o nosso u, igual a kt mais C1. Aplicando a função exponencial, e na ln de kp menos m é igual a e na kt mais C1. Simplificando, eu vou ficar com kp menos m igual a e na kt vezes e na C1. Esse e na C1 aí, pode chamar ele de um Czão agora. Isso vai ficar k vezes p menos m igual a c e na kt. E aí eu posso passar o m para o outro lado. Isso vai ficar kp igual a c e na kt menos m. E aí eu vou ter que p de t vai ser c sobre k e na kt menos m sobre k. P de t igual a c e na kt menos m sobre k. E aí nós temos, então, a nossa população um pouco diferente da anterior, né? Observem que a população diminui com a retirada de m indivíduos da nossa população. Essas equações que a gente acabou de encontrar, em geral, modelam populações pequenas. Ou seja, quando a população é pequena, a taxa de crescimento da população é proporcional à própria população, se o P for pequeno, né? População pequena. Porém, quando a população aumenta muito, ou chega a exceder a capacidade de suporte, né? Que é o limite, digamos assim, do meu crescimento populacional, a taxa de crescimento inverte. Então, a população começa crescendo, ou seja, a taxa de crescimento é positiva, a população excede a capacidade de suporte, ou seja, o ambiente não consegue mais fornecer alimento para essa população, e aí a taxa de crescimento dessa população inverte, a população começa a diminuir, indivíduos começam a morrer e a população começa a diminuir. Ou seja, esse modelo que a gente encontrou até agora, a gente não levou isso em consideração, que a taxa de crescimento, de repente, inverte, deixa de ser positiva e passa a ser negativa. Para isso, a gente vai inserir o conceito de capacidade suporte. Então, nós temos o seguinte, que a taxa de variação da população em relação ao tempo a gente diz assim, né, o modelo não é exato, é aproximadamente igual proporcional à própria população para P, vou botar assim, né, se P for pequeno. População pequena, essa equação aqui modela. Seria o caso mais básico, né? Porém, como eu falei, se a população exceder a capacidade de suporte, a taxa de variação da população em relação ao tempo vai ser negativa, se a população for maior do que m. Então, a gente diz que P diminui se ele exceder m, onde m
é a capacidade de suporte. Só lembrando, né? Capacidade de suporte é a população máxima que o ambiente consegue suportar a longo prazo. Há quem diga, né, que a Terra já excedeu esse prazo há muito tempo, ou seja, ela não consegue produzir alimento para toda a população mundial. Então o problema seria, né, como seria essa capacidade de suporte dentro do problema da equação diferencial aqui. Então a gente tem que, isso a gente já sabe, né? Temos que dP dt é igual a 1kP se P for pequeno. Agora, como é que eu insiro, né, a capacidade de suporte aqui para que depois de um certo valor, quando P exceder M, a capacidade de suporte, esse cara se torne negativo? Bom, da seguinte forma. Observem que se eu dividir P pela capacidade de suporte e P for pequeno, então como M é um valor muito grande e P é pequeno, P sobre M vai para zero. M maiúsculo. Então, como é que eu insiro agora aqui, por enquanto, né? Eu não posso simplesmente multiplicar essa equação lado direito por esse cara aqui, porque senão, né, com a população pequena, a taxa de variação vai ser sempre zero. E a gente não quer que seja zero. Só que eu quero que quando P exceder M, né, a taxa de variação se torne negativa. É isso mesmo, produção? Isso mesmo, produção. Então, observem esse fato aqui, ó. Observem esse fator, P, 1 menos P sobre M. E vamos analisar ele. Se P for pequeno, esse cara aqui vai para 1, né? 1 menos P sobre M. Essa fração aqui vai para zero, porque M é muito maior do que P. Então, isso vai para zero. Isso aqui vai dar 1. E 1 menos P sobre M, se P for maior do que M, o que vai acontecer aqui? Como P é maior que o M, o numerador é maior que o denominador, isso aqui vai dar maior que 1. 1 menos o número maior que 1 é negativo. Então, 1 menos P sobre M vai ser menor que zero. E aí, eu vou fazer o seguinte, então. Ele não vai interferir na taxa de variação da população quando P for pequeno, porque ó, K vezes P vezes 1 menos P sobre M. Quando P for pequeno, esse parênteses aqui inteiro é 1, dá exatamente o que a gente viu anteriormente. Quando P for maior do que M, né, esse cara aqui vai dar um número negativo e aí a taxa de variação passa a ser negativa, ou seja, a minha população está diminuindo. Essa equação é chamada de equação logística. Equação logística. Observem que essa equação continua sendo separável, né? Eu consigo resolver por variáveis separáveis. E aí, claro, vai depender do valor de K e de M.